A respeito da responsabilidade civil do Estado e da organização da administração pública, julgue o item que se segue. De acordo com o STF, em caso de inobservância do seu dever específico de assegurar aos presos o respeito à sua integridade física, o Estado será responsável pela morte do detento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado por morte de detento. Artigos 5º, inciso 49º, e 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, parágrafo 6º, subsume-se a teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o poder público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê, de forma humanizada, garantidos-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral. Artigo 5º, inciso 49º, da Constituição Federal. 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 5. Há de impossibiliar nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento, que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do poder público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como g. Homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o poder público comprova a causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49º, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. Inciso 1º. Caso o Tribunal acuou assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. STF, Re. 841.526 rúpias indianas, relator, Luiz Fux, data de julgamento, 30 de março de 2016. Tribunal Pleno, data de publicação, 1º de agosto de 2016. Complementando, para concluir, convém imaginar a situação em que um preso decide praticar o suicídio dentro do presídio, restando a dúvida se há ou não responsabilidade para o Estado. Primeiro, é importante grifar que o preso está sob tutela do Estado, assim, em tese, haveria responsabilidade, a descumprimento do dever legal. No entanto, se o poder público prestava o serviço no padrão normal e não tinha como evitar o dano, ele se exime dessa obrigação. Por exemplo, preso que pratica o suicídio batendo a cabeça nas grades, ele iria fazê-lo de qualquer
forma e o Estado não tinha como evitar, salvo se o ente público fosse anjo da guarda, o que não é o caso. Outro contexto ocorre quando o ato suicídio é praticado por uma arma que entrou com uma visita, nesse caso há omissão do Estado na fiscalização, pois, se o poder público não despoja os internos de certo presídio de quaisquer recursos que lhes permitam atentar contra a própria vida, não pode se eximir de responsabilidade em relação a esse suicídio. Marinella, Fernanda. Direito Administrativo, Portuguese Edition. Kindle. Locations 27901, 27907. Kindle Edition. Grifos Nossos.